Fala, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Multitude Especial. Hoje estamos trazendo a Rafaela Guaranês, best-seller do livro O Fim do Jogo. Ela vai falar um pouco da trajetória dela no mercado de shopping, de empresa, e contar um pouquinho ela teve um episódio de burnout e algumas situações, contar como se deu o livro, a escrita do livro, e falar um pouco do geral aí da vida dela. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Cássio. É a primeira vez que eu falo do livro em um podcast. Na realidade, é a primeira vez minha em um podcast, então vamos com calma. Tenha paciência comigo. O livro começou, na realidade, de uma dor minha e de um aconselhamento de uma psiquiatra que eu fui para que eu pudesse, de alguma forma, colocar para fora o que eu sentia. Não era para ser um livro. Ele começou com uma válvula de escape. Começou como um diário, na realidade. E eu tinha lá a minha rotina de escrever 4 a 5 linhas no diário por dia. Depois passou a ser uma página, 2, e aí começou a preencher o diário até que, meados desse ano, por volta de maio, eu fui reler o diário e eu pensei assim, nossa, a minha vida poderia ser um filme. E minhas amigas sempre falaram pra mim isso, né? Que a minha vida poderia ser um filme, por diversas situações que não tem nada a ver com o profissional. E aí, por isso, né, eu comecei a pensar nessa questão de como eu colocaria isso pra fora, de uma forma a dar meu testemunho e ajudar outras pessoas que passaram pelas mesmas coisas que eu passei. Então... Quando o cara vem comprar um lace, é a questão só do... Pode continuar. Então, eu queria, na realidade, dar um testemunho meu para pessoas que passaram pela mesma situação que eu, de alguma forma. E aí, conectando a minha espiritualidade comigo, porque eu sempre fui uma pessoa religiosa. E quando eu digo religiosa, eu não estou falando sobre o catolicismo ou algum dogma específico, mas eu fui uma pessoa religiosa em geral. Eu acredito na energia, no universo, no poder da mente, em como você pode se autocurar. E eu nunca quis entrar em remédio para curar o meu burnout. Então, eu sabia que eu teria poder o suficiente, o poder para mim. E aí pode chamar como você quiser. Energia, universo, Deus. E aí o poder para mim foi Deus. E em uma missa, uma vez, eu ouvi um testemunho de um padre na homilia, justamente falando sobre quando você passar por alguma dificuldade, que você achar que realmente pode ser uma dificuldade de outras pessoas, coloca para fora. E dê como seu testemunho para que outras pessoas realmente ouçam e entendam e talvez não passem pelo mesmo que você. Às vezes, você pode salvar vidas. E aí aquilo me deu um clique. Eu falei, cara, é um livro. E aí, portanto, eu reli o diário e eu comecei, obviamente, a colocar em um Word. Daí, fazer um processo para transformar o diário. Quanto tempo durou mais ou menos esse processo do diário? Do diário... Do diário para virar um livro, porque... Eu entendo que 5 muita coisa meses. no diário você acaba querendo ou não, deveria escrever coisas mais pessoais que talvez você não ia querer. Cássio, posso falar? Não? Tá tudo. Tudo. Só tirei nomes, obviamente, de pessoas e obviamente, do banco de investimento, que foi o pivô para que eu tivesse burnout. E pegando esse fio... Eu queria que você contasse um pouquinho, vamos voltar um pouco, como você começou a sua carreira e a gente contar um pouquinho até o momento desse, vamos dizer, de um estopim para você ter essa força de criar o livro. Só para a gente fazer uma cronologia do pessoal que está acompanhando. Então, eu sou a perfeita millennium, assim, sabe? O script, minha vida foi um script de uma millennium criada numa família bem-sucedida, em que os pais foram bem-sucedidos, que os dois criaram do zero que a gente tem atualmente. Então, dito isso, eu sempre fui aquela criança que foi criada para dar certo. Paralelamente a isso, meu irmão é autista. E ainda tinha essa questão do meu lado, comigo mesma apenas, de que eu precisava mesmo dar certo.
Porque o investimento Tipo uma em mim, pseudo-pressão. certamente, uma mulher e a única filha, vamos dizer assim, possível para dar um neto, casamento, orgulho aos meus pais, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Então tinha um mix de dois gêneros aí. Eu vou utilizar gêneros para, mas não que eu acredite que tenha essa diferença de fato, mas assim, existia uma pressão óbvia de eu dar certo profissionalmente falando, né? Então assim, um lado meu mais yang, masculino, e também tinha uma pressão para mim de dar certo no lado Pessoal. pessoal, casamento, filhos, Filho. feminino, aquela coisa. Então, assim, o script que eu fui seguindo era aquele. Estuda num colégio né, que você vai tirar boas notas, mas ao mesmo tempo você vai ter uns amigos com nome e sobrenome, então, assim, vai por esse lado, faz uma faculdade legal, com aquela carreira legal, entra numa empresa, seja CLT, né, aquela coisa. Sim, tem um nome legal, chega diretor, vai seguindo. Exato. Ao mesmo tempo você vai se casar, ter filho e vai ter aquela vida da margarina. Exato, né? Com os cachorros, 3 filhos, enfim, aos 27 casado, né? Mas não cheguei nesses 27. 27 foi o ponto de ruptura. Mas, voltando um pouco, e aí, meu pai, que trabalhou sempre em empresa de shopping center, ele me aconselhou a entrar também no shopping center. E fui muito feliz quando eu entrei na empresa de shopping center que eu trabalhei. Trabalhei lá por 5 anos. Fui a primeira coordenadora comercial na idade que eu tinha, quando eu virei coordenadora comercial do shopping que eu trabalhei. Aprendi muito. Tive chefes de todas as formas. Tive chefes nessa empresa, né? Tive chefes que me forçaram a aprender muito mais. Tive chefes que, ao mesmo tempo, me forçaram a aprender, liderar e ensinar. Então, foi um combo perfeito, assim, nessa empresa. E, ao mesmo tempo, eu tinha uma vida maravilhosa naquela época, assim, vamos dizer. Eu tinha um namorado, então, assim, eu entrava no emprego às 9, saía às 6, tinha meu momento caixinha, cuidar de mim, meu bem-estar, academia, depois, final de semana, encontrava com amigos, namorado, então eu tinha uma vida bastante saudável. Depois disso, quando chegou aí, por volta dos meus 27 anos, eu cheguei pro meu diretor e falei que eu queria ser gerente. E ele riu, porque ele falou que eu estava querendo ser milionária aos 27 anos. Como assim? Porque gerente é milionário? Pois é, acho que ele quis dizer que eu estava muito nova para meio que forçar a barra para ser gerente. Mas, assim, naquele momento, era um ano complicado, era o ano de 2015 na economia, e aí eu e meu ex-namorado na época decidimos fazer um mestrado fora, em Nova York. E a gente foi junto para ficar 1 ano. Eu acabei ficando 2 anos e meio, mas com ele eu fiquei 7 meses. Naquela época eram 2 mimados que não sabiam, de fato, dividir um apartamento pequeno, saindo da casa dos pais. Não deu certo, tá tudo certo com relação a isso. Mas Nova York também abriu um espaço para mim no mestrado em que eu fiz de MBA, muito voltado ao capitalismo. Eu comecei a ter acesso, de fato, ao dinheiro e ao que o dinheiro poderia proporcionar. E ao mercado financeiro, de certa forma. Porque No caso lá, né? em Nova York, E aquilo foi enraizando no meu sangue de uma forma que eu sabia que quando eu voltasse para o Brasil, o que eu iria fazer é trabalhar no mercado financeiro. E foi exatamente o que eu fiz quando eu cheguei em São Paulo, no Rio de Janeiro, na realidade, na pandemia. Logo em seguida, eu peguei as minhas malas, fui para São Paulo e falei, cara, agora é comigo. Agora eu sou o homem da minha relação e agora eu vou fazer acontecer. E eu entrei no mercado financeiro sabendo de tudo que sempre falavam sobre esse banco em específico. O trabalho são altas horas, você vai se colocar sob pressão, é um lugar em que você ganha muito bem, mas você tem que realmente estar disposto a trabalhar. E vou te falar, Cássio, eu nunca na vida fui uma pessoa que não me coloquei nesse lugar de trabalhar. Eu sei, como eu te falei, né, eu tinha uma pressão interna. Isso, sim, desde que nasceu existia. De que eu precisava dar certo. Então, em tudo que eu entrava, eu fazia acontecer. Eu fazia dar certo. Só que me colocar em um ambiente, naquele formato, com aquela quantidade de horas trabalhadas, com a quantidade de assuntos, eu não conseguia deixar para amanhã.
Eu não conseguia chegar e falar, então, amanhã tem mais. Não, eu tentava fazer tudo no dia. E é um loop infinito. É um loop infinito e foram 6 anos. E nesses 6 anos, no último ano, deu o que deu. Eu diria que as pessoas que têm burnout, elas têm uma certa... elas têm um tipo de personalidade razoavelmente parecidas comigo, com a minha. Por quê? Porque são pessoas que realmente se doam, que realmente fazem, que querem cuidar, que querem abraçar a causa, que vestem realmente a camisa do dono da empresa, mesmo não sendo dono, mesmo não tendo o dinheiro do dono, mesmo não tendo 300 secretários que o dono não tem. Então, assim, de qualquer forma, o que eu fazia era isso. Eu vestia a camisa e eu fazia acontecer. Eu levava aquilo pro pessoal. Eu tinha que fazer acontecer. Não era por dinheiro, não era por promoção, não era por nada disso mais. Não, é porque você acabou querendo... Vamos dizer isso. Você comprou aquele projeto. Exato. Quando você comprava o projeto, você se doava para alcançar o objetivo que você botou lá. Se o meu objetivo é ser número 1, eu vou ser número 1. Se é entregar a meta da empresa, é entregar a meta da empresa. É isso. Só que quando você vai entrando num mercado mais capitalista e em certos negócios, isso que nem a gente falou, querendo ou não, é um loop infinito. Porque ele não acaba. Vendedor é nisso, né? Zerou o mês... Não, trocou o mês, você zera, aí você volta do zero. E isso vai ser, 100 anos, é 100 anos. É isso. Então, realmente. Agora, puxando esse lado, você acha que... como é que você vê o burnout nos dias de hoje, que nem a gente estava falando um pouquinho antes, e você acha, pegando os dois comparativos, a gente estava falando um pouco, você acha que o meio da internet, do digital, ele ajudou ou piorou o burnout e essas situações hoje na sociedade? No meu caso, eu entrei no banco na pandemia. Então, eu fiquei 2 anos de home office até realmente poder entrar no escritório presencialmente. Eu não sabia brincar de trabalhar. Eu realmente trabalhava full time, 100% do tempo, sem parar. Quando eu acordava, ou seja... Eu acordava às 7 da manhã para malhar. Eu acabava aqui, só rapidinho vou ver esse e-mail. E aqui não saía mais do computador. E isso ficava sem parar. Pegando horário de almoço, pegando horário de lanche, pegando horário de Isso jantar, na pandemia? Na pandemia, por 2 anos. Então, quando... E assim, vamos lá. Eu tinha acabado de entrar no mercado financeiro. Era meu primeiro banco trabalhando. O meu chefe, apesar de muito humano, ele era sócio do banco. Então, ele não tinha muito tempo para mim. Ele já tinha outras obrigatoriedades para ele. Milhões de obrigações. Exato. Se eu estou falando das minhas pequenas, imagina as dele, como sócio. Então, assim, quem me ensinava? Ele falava, faz isso aí. Lê isso aqui, entra nisso aqui, o telefone, sei lá, esse, liga. Eu fazia. E ele não me falava assim, faz isso ao longo da semana. Não, ele falava, faz isso. E aí eu fazia tudo no mesmo dia. E tudo isso demanda tempo, obviamente. Então, só peguei esse gancho para falar que quando eu fui presencial, não mudou muito. Porque também eu criei um hábito comigo mesma de estar acessível 100% do tempo. O celular... Sim, porque já na pandemia você estava o tempo todo, acabou que quando você foi para lá, deu a mesma coisa. E eu não tinha telefone fixo no banco, então era o meu celular pessoal. Então, o meu celular pessoal, imagina, meu WhatsApp, eram 100 mensagens por dia. De cotistas, de pessoas do banco, problemas, satisfações... Claro que tinham muitas mensagens no âmbito pessoal, amigas, relacionamentos, só que aquilo com o tempo, eu vou chegar no que acontece com o burnout, vai sendo esquecido. De alguma forma ou de outra, você vai colocando e vai priorizando muito mais o trabalho, porque você não tem tempo. E quando você fala que você não tem tempo, parece brincadeira para quem ouve. Mas assim, você faz um schedule na sua agenda. Vou fazer isso, isso, isso. Só que chega no meio do dia, tudo mudou. Surgiu uma bomba do outro lado.
outra do outro, e você fala assim, cara, eu tenho que ainda fazer um relatório, escrever o artigo que eu tenho que escrever, eu tenho que mandar 300 milhões de e-mails, eu não vi minha caixa de mensagem ainda. Então, você para trabalhar de verdade 6 da tarde, que é quando acaba o expediente, quando fecha o mercado. Então, assim, e aí você começa a trabalhar de fato às 6 da tarde. Trabalhar, que eu digo, fazer o que As você coisas precisa que fazer. você estava na tua lista. Exatamente. O resto foi as coisas diárias que Pagando acontecem. Pagando bomba. Pagando incêndio. Então, assim, eu diria que o burnout, ele começa nos nãos que você dá porque você não deveria estar dando não, e nos sims que você dá sem perceber que você está se matando aos poucos. Querendo pertencer, querendo agradar. Como eu falei, eu queria agradar, eu queria dar certo. Então, eu estava sobrecarregada. Chegava alguém e falava assim, me ajuda? Sim. Eu não tinha um não no dicionário. Eu não conseguia falar, não dá. Não, eu tô ferrada. Eu também não sabia pedir ajuda. Isso vem desde a minha infância. Isso, talvez pela questão do meu irmão ser autista, também veio comigo. Mas, assim, eu não conseguia pedir ajuda e falar, cara, eu tô sobrecarregada. Não vou dar conta. Eu não conseguia falar, não vou dar conta. Mas, por isso que eu falei que o burnout acontece, talvez, com pessoas que têm um pouco da minha personalidade. Por quê? Porque são pessoas que, no fim, elas têm uma baixa autoestima e são inseguras. Resumidamente. Então, assim, quando você tem quando você tem esses dois estereótipos assim dentro de você, mesmo que você não saiba, mesmo que visualmente você não seja. Eu visualmente sempre soube falar em público. Eu visualmente sempre consegui lidar, desde o funcionário da empresa que limpava o chão até o CEO do banco, até o CEO da empresa do shopping center também, que eu mandava e-mail e falava, até hoje falo com ele, inclusive. Eu sempre fui muito bem relacionada. Nunca foi demonstrado fraqueza. Dentro de mim havia fraqueza, mas eu não sabia disso ainda até vir o burnout. Por isso que eu brinco que o fim do jogo, na realidade, ele veio, de fato, de uma quebra de ruptura, de uma morte interna, mas que veio, na realidade, mas o que depois surgiu foi o renascimento da pessoa de que, fato, quem eu sou, quem eu quero ser. Eu não sabia responder essas perguntas se me perguntassem há um ano atrás. Eu diria que eu queria ser sócia do banco, o que era claramente uma mentira, que eu estava completamente enganada. Então, se eu diria que atualmente as pessoas têm mais burnout do que no passado, tenho duas respostas. A primeira é que eu acho que na época do passado, o burnout ele não era uma doença. Não, ela não seria classificada. Eu estou pegando a gente olhando hoje, porque, sei lá, 10 anos atrás, o pessoal ia falar que era estresse ou alguma coisa e acabou. E hoje, depois de estudos e tal, o pessoal foi identificando, igual você falou. A OMS classificou o burnout como, de fato, uma doença de trabalho. Mas, assim, eu diria que, com certeza absoluta, a internet, pós-pandemia, sem dúvida alguma, aumentou muito o burnout. E vou dizer mais, que aí a geração millennial vai espernear lá do lado de trás da tela. A geração millennial, na realidade não, desculpa, a geração Z. A geração Z é uma geração que veio querendo sentar na janela sem passar pelo corredor. O que acontece com os millennials? Explodem. Porque o meu chefe, a porrada que ele me dava, a briga que ele tinha comigo era uma. Eu não podia fazer a mesma coisa com a geração Z, porque a geração Z vai embora. Sim, ela fala que não quer fazer e larga. Não, e fala, então, eu tenho que ir embora agora porque eu tenho academia agora. Eu ouvi aquilo e falava, cara, eu nunca na minha vida falei pro meu chefe que eu tenho que ir embora agora porque eu tenho academia. Eu mato minha avó pra ir embora, mas eu não falo que eu tenho academia. E ela falava que tinha academia. Então, assim, e na hora do feedback, a pessoa ficava, como assim eu não fui promovida? Cara, você não faz nada. E a geração Z é um pouco complicado, porque se você manda ela fazer alguma coisa, ela fica brava e te denuncia pro RH. E se você não manda, ela não faz. Então, quem faz? Você. Então, sobrecarrega muito, de fato, os millennials e quem está acima dos millennials, que é a geração, normalmente, do meu chefe, por exemplo. Porque a gente tomava na cabeça. Tá, mas então você acredita que essa geração está subindo. A milênio está subindo e eles... Não tem o que...
Você não pode ficar com hiato, porque a geração Z, ela vai daqui 10 anos, ela vai estar onde você estava. Então, E aí mas- ela vai ter que ter uma ressignificação de como a gente está no mercado de trabalho em geral. Ele vai ter que mudar, querendo ou não. O milênio vai absorver um pouco mais, porque a geração do teu chefe vai embora. Ela está indo para casa. O milênio ele está absorvendo mais e subindo. E a geração Z está também subindo. Só que ela vai continuar não fazendo, porque é a geração dela. Aí vai lançar... É o que a gente fala, o mercado ele é cíclico. É isso. Vai vir uma Sim. geração que vai ter que... Vai voltar lá atrás, que é a que vai absorver. Isso que eu falei, é cíclico. Vai absorver. Sim, aí vai ficar... Nessa vai ser até médio, porque ela vai estar no meio. O problema não vai ser esse. O problema vai ser quando a geração... Depois da geração Z. Por quê? A geração... essa geração que a gente está falando que é mimizenta e tem tudo É isso. assim. Então, ela vai virar chefe. Ela tá agora, vamos dizer, a do teu chefe sai, você vira chefe. E a Z fica no teu lugar. Na próxima, a Z vira chefe. Porque vai ter que ter. Ela não tem como ter um vácuo da geração milênio ficar duas gerações no negócio. Mas aí eu vou te dizer que ou as empresas se adaptam. Então, mas como é que seria se adaptar? Eu entendo que as empresas que colocam os funcionários a sobrecarga de trabalho, não só bancos, mas empresas em geral, eu entendo que essas empresas vão ter que mudar. Porque se elas não mudarem, elas já vão conseguir reter funcionário. E já não estão conseguindo. Então, minha opinião é, o mercado de trabalho, as empresas, elas vão precisar mudar para que a geração Z ingresse e fique. Porque a geração Z ingressa, mas ela não fica, ela sai. Rotatividade enorme. Então, mas eu sempre faço uma pergunta aqui para algumas pessoas da geração Z. E já conta... Para Claro. a gente não perder esse raciocínio. A gente entende que a internet ela funciona 24 horas, correto? O telefone ele funciona 24 horas? Sim. O shopping? O shopping. computador? Não, o shopping que eu digo de comprar. Ah, sim, o sim. computador? Sim. O iFood eles não querem? Sim. O videogame eles não querem? Para funcionar isso tudo 24 horas, tem que ter gente trabalhando. Tem que trabalhar. Então, assim, se você fala assim, a gente vai mudar. Eu entendo que nem a gente estava falando aqui num programa anterior de outras coisas. Quando você pega shopping, mercado e tudo isso, há 15 anos, talvez um pouquinho mais, 20 anos atrás, eles não funcionavam na velocidade. Pô, meus pais pegaram vamos dizer, o posto não abrindo no final de semana. Então, você entende, pô, vou tirar sexta, sábado e domingo, não funciona, o posto não funciona. Mas a gente quer ter mais acesso, quer que funcione mais tempo e trabalhar menos tempo. Então, assim, na minha humilde opinião, eu não consigo entender esse desenho do mercado. Por quê? Porque a gente não tinha o celular. Eu fiquei uma época sem celular e tal. Eu cheguei a viver sem... Eu, por acaso, cheguei a viver o orelhão com ficha, tá? Nem todo... Então, orelhão com ficha. E foi evoluindo. Hoje o celular ele acompanha a gente em tudo. Só que a geração Z, ela quer estar jogando videogame. Ela quer estar no Netflix funcionando toda hora. Só que como é que faz isso se o pessoal não vai estar trabalhando no tempo para poder dar vazão? Ok, a gente está vivendo um IA, pode ser isso. Mas eu não sei como funcionaria isso, pensando desse jeito que você está falando. Na minha opinião, é o que eu falei, né? Vou até utilizar uma frase que meu ex-CEO falava, que era assim, cara, numa festa de aniversário, existe um bolo. Quanto mais gente na festa, menor a fatia do bolo. O banco que eu trabalhava assim. Enxuto. Mas dando fatia grande. Dando fatia grande. Só que muitas das vezes o dinheiro não compensa. Sim. Não é nem que você queira que o dinheiro não compense. O corpo para. E é isso que eu vou falar sobre o burnout quando eu falar sobre o que foi burnout para mim. Mas assim, o corpo para sem pedir permissão. Sem você querer que aconteça. Sem nada. Sim, ele dá um aviso e fala, não vou mais. Ele só fala, não vou mais. E ele para. E assim,
eu não tinha na minha cabeça plena e perfeitamente que eu queria sair do banco. Não. Eu ainda queria permanecer lá. Então... Mesmo com burnout? Mas eu não sabia que eu estava tendo burnout. Tudo bem, mas mesmo você... Não, você não sabia que estava tendo burnout, mas sabia que estava tendo alguma coisa. Sabia. Que não estava normal, né? Sabia. Vamos lá, eu já passei por algumas coisas. Não digo que eu tive burnout, mas eu já tive estafa e outras coisas. E você vai sabendo, é o que você falou, você vai empilhando, você tem coisa para fazer, você vai colocando lá, eu tenho que fazer, é uma meta. Eu não consegui hoje, jogo para amanhã, eu estendo quando eu posso. Você tem algumas coisas, por exemplo, você sabe que vamos dizer assim, ele está me avisando, naquele sintoma ali, ele está me avisando. Eu aprendi o quê? Eu, pessoalmente, tirando aqui, vou dar um exemplo. Eu tenho uma coisa que quando eu começo a chegar numa velocidade minha, que eu começo devagar, porque vamos dizer, quem passa por esses próprios processos que você está falando, eu acredito, isso é o que eu acho, tá? Você meio que zera e sempre fala assim, vou diminuir a minha velocidade. Aí eu diminuo a minha velocidade. Vamos dizer que eu estou funcionando 120. É um capítulo de um livro, olha então, só. Eu estou na 120 tá certo. E vou para 60. E aí eu vou ficando na de 60. Só que a vida, como ela é, que nem você está falando, você vai 65, 70, 75. Automático. Quando eu vou chegando naquela velocidade hoje, no mundo de hoje, eu falo assim, eu estou chegando perto do meu limite. E aí eu falo assim, não posso. Aí eu vou reduzir de novo. Só que eu demorei, que nem você está falando, você vai aprendendo com algumas coisas. Então, pego nessa época, você estava sentindo. Claro que você não ia, que nem eu falei aqui, eu não sei, pode ter tido burnout e não saber que é burnout. Mas eu tive estresse, essas coisas todas, por quê? Que nem você está falando, eu fiquei os primeiros 6 anos trabalhando sem ter férias. Tudo bem que eu trabalho para mim mesmo, só para ficar claro, eu sempre tive empresa, então eu sempre trabalhei para mim mesmo. Mas eu passei os 6 primeiros anos tendo uma folga por ano, que era no Natal. Então, eu trabalhava 364 dias no ano. Então, assim, eu fui fazendo isso e levando. Que nem você vai falando, dá para fazer, faz isso, não, esse dia e tal. Claro, você acaba levando isso como normalidade. E nem todo mundo funciona. Eu ainda funciono numa velocidade que a maioria das pessoas não funciona. E acho que quando a pessoa não está normal, isso é quase um meia-culpa eu estou fazendo aqui. A pessoa não está na nossa... vamos dizer assim, tu olha e fala assim, aquele cara não está fazendo nada. Sei. Você sempre olha e acha que o pessoal não está, vamos dizer, no teu ritmo. Com certeza. Na maioria dos casos não está, realmente não está, porque você faz o que às vezes 3, 4, 5 pessoas faz. Exato. Então, terminando o raciocínio da geração Z no mercado de trabalho, eu diria que as empresas que trabalham dessa forma que eu acabei de mencionar, enxutas e querendo... Dá mais bolo. Na realidade, assim, não importa assim, se você quer ser uma empresa enxuta, você pode dar metas de acordo com aquilo, mas não acontece. As metas são exorbitantes, infinitas. Mas você não acha, você não acha que acontece isso, aí pegando esse teu exemplo, você não acha que acontece isso porque essa geração foi criada de outro jeito? Sim, com certeza. E ela cria isso, só que ela, é o que você falou, ela vai passar por uma mudança. Talvez os millennials mudem um pouco as metas e aceitem mais a geração Z. Ela vai descer um pouco a régua. Sem dúvida alguma, não tem a menor dúvida. Eu tenho, acabei de falar, eu ia falar isso, eu tenho essa questão com a geração Z de que eles não fazem nada. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito grata a eles por terem existido. Por eles puxarem para... A régua para baixo, porque a minha geração não conseguiu fazer isso. A minha geração não conseguiu botar a régua para baixo. Eles estão conseguindo, brilhantemente. Eu acho que eles conseguem, porque eles têm uma comunidade. Exato. O que o milênio não tinha. O milênio não podia escolher. Aí a gente tem que... O milênio você chegava e falava, vamos dizer... eu tenho isso, é isso aí. Era igual você chegava no estágio. Você já fez estágio? Não fez. Então, tu tinha que procurar algum lugar para fazer estágio. É aquela pergunta, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Aí tu chegava no estágio, você tem experiência? Não. Mas eu tô no primeiro, tô querendo ter... Não, mas você não tem experiência. Mas como é que eu tenho experiência se o cara não te deu a primeira vez para você ter experiência? É isso. E a gente vivia isso. Hoje, a geração Z, que nem você falou, ela tem o movimento wellness. Todo mundo tem que ter saúde. Aí tem que ter saúde mental. Todo mundo tem que estar no peso, todo mundo tem que fazer isso. E o trabalho, claro, ele está ali no miolo, vamos dizer, ele é um sanduíche.
Então, ele dá a oportunidade, mas ele tem um tempo. Só que ele te dá outros tempos para as outras coisas. No Millennium, o cara falava assim, não, entrega pronto. Fica 20 horas, vira à noite. Eu costumo falar, eu fiquei 4 anos, toda quinta para sexta, eu sempre usando para dar um exemplo, eu de quinta para sexta eu virava à noite, trabalhando, e sexta de manhã eu ia direto para a faculdade. Porque eu estava de manhã, eu fazia 8 matérias e mais o trabalho. Sim. Então, eu chegava lá, eu chegava, professor, eu chegava meia hora, sempre um pouco depois, e às vezes eu não conseguia chegar, eu chegava mais cansado, que nem você está falando. E eu falava para eu viro à noite uma vez por semana. E eu fiquei nisso muito tempo, até eu chegar e falar assim, eu não estou aguentando mais. Porque eu fui levando até o limite, mas a gente ia nisso. A Z, como você falou, ela não foi criada desse jeito, então ela faz ao contrário. Ela não espera dar o problema, ela joga no peito do pessoal e fica esperando o que vai dar. E a comunidade deles, né, ela iniciou muito no ramo da internet. O que a geração Millennium só foi ter internet bem mais pra frente. A geração Z cresceu com a internet. Então, assim, de fato, eles têm uma comunidade muito fechada entre eles, sem dúvida. Agora, passando para a parte do que você falou sobre como começou o burnout, como você vê que começou, você foi sentindo. Sintomas. Assim, primeiramente, e muito claro, era uma exaustão que não tinha cura. Não tem fim. Eu poderia dormir o que fosse e eu não me sentia descansada. Eu poderia tirar férias e eu não me sentia descansada. Minha cabeça, minha mente estava sempre na frente, muito na frente. Ela não parava. Eu estava em um ritmo, como você falou, a 220 volts. Em tudo. Tanto para ir para o aeroporto, eu estava atrasada, quase perdi o voo por sair do banco atrasada. E aí eu estava sempre no limite, eu estava sempre... porque, na verdade, você estava sempre tentando fazer alguma coisa que não dava conta e tentando dar conta. E não dá. Chega um momento que a gente vê que a gente não está conseguindo entregar o que todo mundo quer. Exato, exatamente. Mas assim, então a exaustão é a primeira delas. A segunda delas, e talvez a mais... crítica é quando você começa a colocar a sua vida pessoal de lado. Você começa a não querer mais sair com suas amigas, você começa a não querer mais se relacionar de forma amorosa com ninguém, você começa a não ter mais paciência e nem vontade de estar com a sua família, você começa a achar que o seu mundo e para você, o seu mundo e o seu pertencimento é o trabalho. E aí, por isso que eu trouxe a questão da autoestima e a questão da insegurança. Porque como eu fui uma criança também, que eu sempre quis pertencer, eu sempre quis agradar, eu sempre quis estar nos lugares e ser querida pelos outros, eu fui a mesma profissional, né, nesse banco. E o que acontece com essas pessoas em geral? Elas acabam entrando em relacionamentos tóxicos, seja em amizade, seja em relacionamentos amorosos, seja no mercado de trabalho. Porque quanto mais você dá, mais o outro quer. E assim, não para. Se você não falar, não dá. Se você não colocar um limite. Então, assim, o burnout, ele chegou para mim, lembro de uma cena perfeitamente, quando eu tinha crises enormes de gastrite, o corpo dá sinais, né? E aí eu estava no banco trabalhando, eu saía literalmente da minha mesa, eu ia pro banheiro, botava a perna para cima, literalmente ficava tipo 5 minutos com a perna para cima e com a cabeça para baixo e saía. Como se nada tivesse acontecido e como se aquilo fizesse parte do meu expediente. Então, assim, não dormir bem fazia parte do meu expediente. Chegar tarde em casa, em São Paulo eu morava sozinha. Então, eu não tinha por que voltar para casa cedo também. Então, eu ia ficando. E quando eu chegava em casa, o que eu comia? Tudo cronometrado. Alguma coisa feita na air fryer frita. Enquanto estava fazendo na air fryer frita, eu ia tomar banho, tinha que estar cronometrado. Saía do banho, pegava tudo, comia e dormia. Só que eu não dormia descansando, eu dormia pronta pro dia que vem. Pro que iria acontecer. Exato. E perde-se apetite, ou, no meu caso, eu ganhei apetite de fast food. Insanamente, eu comecei a esquecer completamente de mim, no sentido de bem-estar, no sentido de
de me fazer bem, de malhar, de fazer alguma coisa Pra você. Rafaela, entende? E, por último, é quando você realmente não tem menor prazer com aquilo que você sempre teve. Eu sempre amei viajar. Só um ponto. Enquanto eu estava no banco, eu nunca fiquei no 0 a 0 em termos de dinheiro. Eu sempre estava endividada. E eu ganhava dinheiro. Por quê? Porque eu utilizava do dinheiro para me dar o prazer que eu não tinha. Então, tinha um feriado de 4 dias, 3 dias, eu ia para Londres, eu ia para Nova York. Eu viajava, 2 semanas, sei lá, conhecia 3 países, eu não parava. Então, assim, isso era uma vida que você olha e fala assim, meu Instagram, cara, a Rafaela não tá com burnout. Olha a viagem, olha como a vida dela é feliz. E aí, aquilo é muito louco de ver quando eu olho meu Instagram mesmo nessa época, eu vejo que performance. Eu era uma atriz e eu não sabia. Eu tava achando que eu tava brilhante, que eu tava brilhando, que eu tava indo muito bem. Eu tava sempre endividada no banco, trabalhando no banco. Então, assim, caramba, para conseguir curar alguma questão minha, que era a questão emocional, que era a questão de me dar o prazer que eu não conseguia mais ter. E eu gastava cada vez mais buscando esse prazer que não vinha. Não vinha com nada, não vinha com produtos de luxo, que é o que eu também comecei a ficar vidrada. É tudo o ambiente, né? Não, claro, o banco, tudo ajuda também. E a vida que você estava, o tipo de pessoas que você andava, também ajuda um pouco para esse lado. Não que você seja obrigada, mas ele já está ali, você tem performance. Você falou capitalismo ou não, todo mundo começa a usar. Para você quebrar um pouco isso, você tem que ter muita personalidade e outras coisas para você estar ali naquele meio e enfrentar isso. Sim. E assim, para finalizar, eu perdi também a libido, completamente, 100%. Nenhum homem era suficientemente homem para mim. Quando eu saía com alguns, eu não tinha tempo, eu não tinha vontade. Eu estava casada, já estava casada, e era o banco o meu casamento. Literalmente era assim que as coisas funcionavam. E basicamente foi quando eu percebi uma vez, também além da história do banheiro, teve uma vez que eu saí do banco à noite, entrei no Uber, cheguei em casa, dormi, eu acordei no dia seguinte e eu realmente não me lembrava de como foi que eu cheguei em casa. Parecia que eu tinha bebido todas, tava numa mega ressaca, e eu cheguei em casa e realmente, eu não me lembrava o que tinha acontecido na noite anterior. E eu não tinha saído, eu tava trabalhando. Então, assim, aquilo foi um choque que começou a acontecer com uma certa constância. Eu comecei a esquecer nomes de pessoas. Eu comecei a esquecer tarefas pequenas. Por exemplo, sei lá, eu tinha o aniversário de uma amiga minha que eu estava falando com ela de manhã e eu realmente esquecia no dia, à noite. Eu não lembrava mais. É mais ou menos por aí. É quando realmente a mente e o corpo começam a se desconectar. Foi assim que eu comecei a entender que eu estava realmente... E aí, como é que chega esse momento que você vê isso, você sai do banco, e aí como é que é essa transformação para você vir até, que eu acredito que você foi saindo desse, você entrou no processo de burnout, e aí você passa, tem todo o processo do livro, e de você voltar a ter uma vida ajustada. Próspera. Então, como é que foi esse processo? Porque não deve ter sido fácil. Na realidade, eu tive que... Ou estar sendo, né? Não sei. Na realidade, eu tive que encarar talvez a maior adversidade que, inclusive, eu li em um livro que é o livro Flow, do Mihail. Acho que o sobrenome dele é muito difícil, mas o nome do livro é Flow, e o autor chama Mihail Csikszentmihalyi. Eu não sei, esqueci, não sei falar o sobrenome dele. Mas no livro ele fala sobre isso. Muitas pessoas, para elas caírem em si e saírem do modo piloto automático, que é o que ele chama, e como o Joe Dispenza chama modo sobrevivência, elas precisam passar por uma adversidade muito alta, grande, que é a morte. Eu fui noiva e ele morreu. Cara. Então, mas assim, ele ficou 2 anos para morrer porque ele foi diagnosticado com um tumor nível 4 no cérebro. Ele ficou 2 anos para morrer. Quando eu fui no leito de morte vê-lo morrer,
E ele era um homem, assim, bastante abundante em termos de dinheiro. Ele era uma pessoa altamente, vamos dizer, ligada ao capitalismo, a relógios, a carros, a viagens internacionais, a, enfim, passagens aéreas em business class. Ele era muito ligado nisso. E quando eu vi ele no leito de morte, naquele momento, eu senti dentro de mim, acorda. Ou vai ser você daqui a pouco. Você acha que foi esse paralelo de você ver um cara tão próspero, que tenha tanto, chegou na hora ali no leito e você não leva nada? Exato. É isso. Ali eu entendi que a vida é finita e que eu precisava fazer alguma coisa a respeito da minha vida, porque aquilo era um último chamado, do que você quiser chamar, Deus, universo, enfim. Mas era um último chamado para que eu acordasse e voltasse a mim mesma. Quem eu era até os 7 anos. Aí isso é um ponto que eu aprendi na neurociência. A gente, na realidade, é o que a gente foi dos 0 aos 7 anos de idade. Então, quem eu era ao longo desse período, o que eu queria ser, do que eu conversava, o que eu fazia na minha casa, do que eu brincava. E aquilo eu comecei a entender que eu estava completamente desligada daquela criança, daquela pessoa, dos sonhos que aquela pessoa tinha. Eu estava completamente desligada. E vendo a morte, encarando a adversidade, eu tinha 2 opções. Ir pro mesmo caminho, não entender o recado e falar, cara... Daqui a um pouco vai acontecer comigo. É isso, mas assim, vai acontecer, mas quando acontecer tudo bem, porque eu vou estar abundante, virtuosa, tudo certo. Virtuosa não, mas abundante de dinheiro, 0 virtudes, mas abundante de dinheiro, vou estar comprando o mundo e tal, menos a minha vida, e tudo bem. Mas assim, do meu lado, o que eu senti foi ao contrário. Foi essa questão de um chamado para eu entender quem eu era, para eu buscar isso. Eu não fiz de primeira. Isso aconteceu em maio de 2024. Meu burnout aconteceu em fevereiro de 2025. Então, assim, eu demorei. Porque, na realidade, não fui eu que fiz, não fui eu que parei, foi o meu corpo. E como aconteceu? De maio até fevereiro, eu continuei num piloto automático, trabalhando sem parar, tentando mais do que tudo, ser excelente no banco, conseguir a validação que eu queria, passando por cima das pessoas, sendo agressiva, sendo ansiosa. Não só dentro do banco, como também... ao meu redor, pessoal. Então, assim, quando o feedback que acontece em dezembro de 2024 aconteceu e o meu chefe me falou assim, você não conseguiu ser excelente porque a gente não conseguiu te defender a excelência porque olha só o que falaram de você. Ele listou esses adjetivos: agressiva, grossa, ansiosa, passa por cima dos outros, não sabe trabalhar em equipe. Enquanto eu ouvi ele falar, eu entendia que ele estava certo, porque eu vinha sendo essa pessoa, mas eu não me reconhecia. Eu falei, gente, eu virei completamente uma pessoa que eu não sou. Não sou. Mas eles não levaram em conta esse acontecimento seu pessoal? Então... Ou deram, vamos dizer assim, não é que deram, mas aconteceu, então, deram uma aliviada em nenhum momento? Então, em 2022... quando meu ex-noivo foi diagnosticado com um tumor, eu dei tudo de mim. Em 2022, tudo. Foi quando começou. Tudo de mim. E eu fui promovida naquele ano. E aquilo, para mim, foi um ensinamento. Faça isso e você será promovida. Aí você ficou e eu fiz procurando isso. E eu fiz isso por mais 2 anos seguidos, porque acontecia, as promoções aconteciam a cada 2 anos, e meu ano de promoção era no final de 2024. E não veio a promoção. E quando não veio a promoção, o meu corpo parou. Mas porque eu não recebi aquilo que eu tinha certeza que ia receber, que eu fiz por onde, que eu entreguei por onde. Em termos de dinheiro e entrega, eu tinha feito, só que eu não tinha feito o que eu, Rafaela, gosto de fazer, que é me relacionar. Eu sempre tive várias amigas, eu sempre gostei de encontrar com pessoas, eu sempre gostei de estar presente em grupos. E a parte social da equação, eu não consegui suprir. Mas você acha que se você tivesse sido promovida, você teria parado? Você acha que não? Eu não sei. Eu não sei responder. Talvez não ali. Ia demorar um pouco mais. E aí, por isso que eu falo, né? Que o universo é perfeito. Porque, assim, talvez eu não iria parar.
E eu não sei quando eu iria parar. E talvez eu não fosse entender o recado que eu deveria ter entendido em maio de 2024. Então, é isso que eu tô querendo dizer. Então, para mim, o ponto total de ruptura foi quando isso aconteceu. E chegou em fevereiro. Eu cheguei e falei, cara, preciso de férias, não estou motivada. E Fevereiro eu de tirei 25. esse ano. Não, eu preciso de férias, não estou motivada. E foi aí que, quando eu ia... eu fui para Miami com meus pais, fui tranquila. Fiquei no Rio de Janeiro, tranquila também. Fiquei conversando muito com eles sobre o que tinha acontecido até então na minha infância, até então na minha adolescência, qual lugar eu me via, que tinha que ser a filha perfeita, que tinha que performar, que tinha que dar certo. Coloquei tudo isso pra fora. Quando eu coloquei tudo isso pra fora com eles, a minha vida mudou pra dentro. E aí, na hora de eu pegar a ponte aérea pra voltar pro banco em São Paulo, o meu corpo só não foi. Eu tava comendo pizza um domingo à noite, a minha ponte aérea era 6 da manhã de segunda-feira, e aí eu cheguei pros meus pais e falei, eu não vou conseguir amanhã. Aí eles não entenderam nada, e falaram, o quê? Eu falei, eu não vou conseguir voltar amanhã pro banco. E aí eles falaram, como assim? Eu falei, eu não... E aí começou a escalar a voz, e o meu corpo paralisou daqui pra baixo, meio que comecei a meio que pegar a camisa e colocar pra cima e pra baixo. Eu não lembro direito dos movimentos, mas eu sei que eu não... tudo que eu pensava, o meu corpo não fazia, como se eu falasse, tipo, levanta. Eu não conseguia levantar. E Paralisou. os movimentos eram involuntários, como se fosse uma criança fazendo pirraça, sendo que na realidade era só o corpo manifestando que ele não estava obedecendo o que a minha mente falava. E foi quando, a partir dali, eu apresentei um atestado para o banco de burnout. Fiquei afastada por 45 dias. E nesse processo de 45 dias, teve processo de INSS, vai laudo para cá, vai laudo para lá. INSS pede para anexar XPTO e, tipo, se não anexa, você fica naquela linha de espera de horas com aquela musiquinha que, assim, te atordoa. E o que passa na sua cabeça é assim, cara, eu fiquei doente e eu preciso comprovar que eu tô doente. Mas mesmo assim, eu fiz tudo isso, mesmo doente. Passados esses 45 dias, eu cheguei pro banco e falei assim, vamos fazer um acordo. Eu não vou mais voltar. Eu preciso ir embora. E eles falaram, tá bom, fica só no papel. E a gente faz o acordo. Eu fiz tudo que eles pediram. Fui de novo na psiquiatra, fui na psicóloga, peguei os laudos falando que eu tava ok. Fui no INSS, falei com milhões de pessoas com jalecos brancos que eu nunca vi na vida, contei que tava ótima, que tava fazendo tudo por mim e tudo mais. Carimbo, tipo, perfeita, apta a trabalhar. Cheguei pro banco e falei, pronto, acordo. E eles falaram assim, não, que dia você volta? No fundo, eles queriam que você voltasse. Não, no fundo eles queriam que eu pedisse demissão. Tanto é que eles falaram, se você não quiser voltar, a gente pode falar aqui uma mensagem de e-mail para você escrever pedindo demissão, já que você não se adepta aqui. E aí, naquele momento, eu vi exatamente o que eu não via, o que eu não conseguia realmente ver desde sempre. Nunca foi um relacionamento. Nunca. Era só uma única. E aí, naquele momento, eu falei, cara... Não dá. Não é possível, mas... houve uma conversa um pouco mais dura do meu lado e eles flexibilizaram a demissão 100%. Com tudo incluso. Tudo, 100%. Eles, mas demorou... Um prazo. Um prazo. E, a partir disso, o que você acha que o livro significa para você? A partir disso tudo que você viveu. É o renascimento completo. E o que eu fiz depois disso, né? Porque assim, até minha psicóloga uma vez falou pra mim essa frase. Ela falou assim, já ouviu falar da síndrome de Estocolmo? E eu falei, não. Ela falou, então, é quando a sequestradora, ela se apaixona pelo sequestrador. E aconteceu justamente isso quando eu saí do banco. Eu jurava que eu queria sair. Quando eu saí, eu perdi a identidade. Porque eu era a Rafaela do mercado financeiro. Rafaela que queria ser sócio do banco. Rafaela do banco que trabalha muito. A Rafaela de lá. Então, assim, quando isso sai, quem a Rafaela fica? Quem é a Rafaela? Eu não sabia. E aí o livro é muito sobre o que foi também feito para que eu voltasse a mim mesma. E isso inclui o óbvio, né? Primeiramente, o esporte, a yoga, meditação, pilates,
foi um processo árduo. O primeiro mês, de fato, para não entrar em remédio, foi yoga e pilates. O segundo mês, eu cheguei e falei para uma psicóloga que estava me sentindo muito sozinha. E ela falou, entra num esporte, no chão, com bola. E aí, portanto, beach tennis. Em frente à minha casa, virou beach tennis. E aquilo em conjunto, eu comecei a também conhecer pessoas novas, diferentes. E o beach tennis, nesse ponto, foi perfeito, porque eu comecei a conhecer pessoas que não sabiam quem eu era. Eu não tinha assunto. O assunto era o jogo. O assunto era aquele momento. Jogar. E era isso. Não tinha o que ficar filosofando sobre a vida, o que aconteceu. Que eu estava com burnout. Se eu estava com burnout, ninguém queria saber de mim. Tava todo mundo querendo jogar, tipo, e acabou o assunto, entendeu? Aquilo foi muito bom para mim também. Pertencer a uma tribo diferente daquela catarse coletiva que eu chamava de tribo, que era trabalhar no banco, entendeu? Que era uma loucura e ficava todo mundo feliz de trabalhar 16 horas por dia e, assim, achando aquilo o máximo, falando mal de todo mundo. Então, assim, pra quê? Acho que esse é o ponto, assim. Acho que, na minha opinião, o que o livro, pra mim, me trouxe foi, de fato, um renascimento, sem dúvida. E a forma de eu ajudar e curar pessoas, que, na minha opinião, sempre foi o meu propósito. Porque eu sempre quis isso. Eu sempre quis ajudar os outros. Por isso que eu sempre me doei em demasia para todas as minhas relações. Eu queria, no final do dia, ajudar as pessoas, ajudar os outros, crescer com quem quer que seja. Só que para eu chegar nesse ponto, eu precisava fazer uma coisa que eu não vinha fazendo desde que eu nasci, que era cuidar de mim mesma e cuidar dos outros de uma forma que eu só posso cuidar se eles quiserem ser cuidados. Então, o livro é isso. O livro é uma forma de uma ajuda minha perante quem quer que seja que queira comprar e ler, e quem quiser se ajudar, porque eu não posso ajudar quem não quer ser ajudado. Esse é um ponto, entendeu? Então, assim... E a partir disso, você acha... Hoje, qual é o seu propósito e como você se vê para o futuro? Acabei dando um spoiler já, né? O beach tennis me ajudou muito e a minha ideia daqui para frente... Eu quero empreender com esporte de raquete, porque foi o que me curou e eu entendo até... estudando neurociência nesse meio do caminho, o tênis, o beach tênis, os esportes raquetes em si, pickleball, paddle, são esportes que eles conseguem estimular todas as partes do cérebro. Então, e é muito bom para o cérebro, porque o cérebro é um músculo. Assim como quando você quer malhar a perna, fortalecer a perna, você tem que fazer um leg press. Então, se você quiser, tipo, de alguma forma ou de outra, se descompensar de problemas, estresses e mudar um pouco o seu hábito de vida, você precisa se ressignificar, né? Então, você precisa exercitar o cérebro nesse sentido. Então, portanto, eu estou falando que foi um esporte que me ajudou muito e por isso meu foco agora é ajudar os outros e eu, obviamente, no sentido de empreendedorismo, em alguma arena ou esporte de raquete. Mas com o livro você não pensa em seguir alguma coisa de ter mais livros e nessa parte do burnout em ter um propósito de ajudar mais gente nesse sentido de pessoas que já passaram? Isso existe uma vontade? Total, o livro é o primeiro passo. O segundo passo seria, de fato, esse empreendedorismo que eu quero fazer, que não é só ajudar burnout, mas ajudar pessoas em geral. Assim como eu tenho um irmão autista, como eu te falei, sabendo que o cérebro ele consegue estimular várias capacidades desde criança. Quando você começa a fazer esporte raquete, eu diria que os dois em conjunto, eu consigo atingir o propósito que eu digo que ser o meu propósito de vida, sabe? Que é ajudar os outros, em geral. Seja pessoas com problemas, pessoas pessoas atípicas, né? Pessoas como o meu irmão, que tem aspecto autismo, ou pessoas que são, né, neurotípicas como eu, mas que acabaram adquirindo problemas adversos com a sociedade. Então, é mais ou menos por aí. Ambos, em conjunto, se complementam. Não vou abandonar falar do livro, não vou abandonar falar de burnout. Estou me colocando aqui num papel de vulnerabilidade, de fato, por causa disso. E contando um pouco da minha história e o que eu fiz. E por último, só para completar, o que de fato mudou a minha vida foi... Isso acontece muito, depois você passa por um trauma, é você falar muito sobre ele.
eu acho que o importante aqui é entender a autorresponsabilidade. Eu posso chegar aqui e falar que, putz, olha só, eu sou irmã de um menino autista, eu tive esse problema na infância, aquele problema na adolescência, o que me levou a isso, eu tive um namorado tóxico, o banco fez isso comigo. Posso. Mas, assim, quem escolheu tudo isso? Eu. Eu estive presente, eu estava lá. Eu fiz as minhas escolhas. Elas podem ser erradas. Podem, foram. Mas, assim, é o momento de olhar e falar assim, tá, beleza, eu estive lá. Eu estava lá. E aí, recontar a sua história, que é o que eu faço no livro, de uma forma que há muito tempo eu não contava para ninguém, que é a forma de fruição, sem ser o modo automático, né? E nem o modo sobrevivência, como o Joe Dispenza diz, mas o modo, na realidade, de fruição, o modo em que você conta a sua história de uma maneira viva, maneira que você escolheu. Eu quis ir para Nova York, eu quis ir para o mercado financeiro, eu queria dinheiro. Vamos assumir. Eu queria isso, mas assim, não deu certo. E ótimo, o que fazer a partir de agora? Né? É deixar para lá o que não deu certo e deixar comigo o que eu posso fazer a partir de hoje para dar certo. E acho que o resumo do livro é sobre isso. É você realmente entender o que você quer fazer daqui para frente para melhorar o que você sente dentro de você e perante os demais. E vou te falar, o autoconhecimento, ele nunca acaba. E o autoconhecimento também faz com que tudo mude ao seu redor. As pessoas, o ambiente de trabalho que você está inserido, relacionamentos em geral, família, tudo. Quando você começa a realmente entrar no autoconhecimento e querer realmente se curar de algum trauma ou problema, sem remédio, é um caminho que é um caminho maravilhoso de bem-estar e paz interna, mas é um caminho também que você realmente perde muita coisa. Como eu falei, perde amigas. Algumas amigas não entendem a nova Rafaela. Algumas pessoas não entendem a nova Rafaela. A nova Rafaela diz não. A nova Rafaela fala que não quer sair. A nova Rafaela fala, eu não estou a fim de fazer isso porque não quero. Eu não quero. É isso. Acho que isso é importante. Pegando isso tudo, que é realmente não é fácil, isso tudo transformou, então, a sua relação com família, com amigos. Hoje você diria que está curada do burnout? Burnout tem uma cura ou isso você acha que é um processo que você tem que estar ali no caminho? Porque, assim, igual eu falei aqui, eu tenho um negócio que às vezes a gente vai acelerando. Eu tenho isso, então ele vai acelerando de volta. Aí eu vou e eu ainda não consigo me ver e falar assim, eu vou ficar andando a 60 quilômetros. Eu tenho uma dificuldade. E que nem você fala, que nem a gente está falando aqui, andar aos 120 não é um problema. O problema é que você anda a 120 constante. E sozinha, na maioria então, das vezes. assim, porque nem todo mundo vai andar e quer andar. Então, assim, eu queria perguntar, a gente já está chegando no final desse momento, eu acho que a gente vai ter que marcar um outro papo, porque eu achei que foi bem profundo, eu acho que daria para a gente aprofundar mais algumas coisas, mas perante o que a gente está falando aqui, como é que você vê agora esse momento e o que eu te perguntei, se você acha que você está curado ou isso é um processo? Ou não cura, porque tem coisa que não é questão de cura ou não, é um processo contínuo da vida, que nem um monte de coisas que a gente tem. Da síndrome do burnout, eu diria que eu tô curada. Porque quando eu tava no meio da crise, eu não conseguia falar sobre o assunto. Sim, eu não estaria aqui. Certeza absoluta. Eu não conseguia negociar com o banco. Eu não conseguia tomar uma decisão simples e pragmática que era sair ou ficar no lugar. Mesmo com burnout, eu ainda tinha dúvida se eu tinha que ficar ou sair. Então, assim, eu não conseguia ver as coisas de forma consciente e clara. O que você falou agora de, eu vou pro 120, mas eu volto pro 60, isso se chama consciência. O que você tem, e é ótimo. Atualmente, eu também tenho. Então, tá no meu perfil. Eu sou uma pessoa que eu vou automaticamente, enquanto eu tô fazendo algo por alguém, eu vou dar tudo de mim.
tem horas que eu paro e penso, cara, isso tá virando Rafaela modo bom. Então eu dou um passo Vou pra parar. trás. Eu dou um passo para trás. Entendeu? Então, assim, isso é consciência. É você saber que você tá chegando quase lá e você, tipo, dar um passo para trás e falar, cara, não, esse lugar é complicado. E hoje eu tenho 3 perguntas que eu faço para mim mesma, que são 3 perguntas que a psicóloga mandou fazer, dada a questão da síndrome de Estocolmo. A primeira delas é, sei lá, uma decisão que eu tenho que tomar. Como o meu corpo reage a isso? Assim, o meu corpo come, ele dorme, ele, enfim... Funciona. Tem taquicardia, treme, esse tipo de coisa. Segunda pergunta é, tem a ver com a vida que eu quero pro meu futuro? Ou não? Quer dizer, se tem sentido ou não. Exatamente. E a terceira coisa é por mim ou por outrem? Porque muitas das vezes nossas decisões não são tomadas por nós mesmos e sim porque a gente quer o que todo ser humano quer. Todo ser humano que nasceu quer 2 coisas: pertencer e ser amado. Então, assim, vem desse lugar, único e exclusivamente, se as respostas forem não, assim, não, meu corpo não treme, meu corpo tá bem. Não vem de um lugar só de querer pertencer e ser amado. É por mim, porque eu me amo. E o terceiro ponto que, faz parte, sim, do que eu quero pra minha vida pro futuro. Não é só uma coisa do presente. Aí você segue. Se não, cara, adia. É o que eu penso comigo mesmo hoje em dia. Não, se alguma dessas coisas não tá acontecendo, seja relacionamento amoroso, amizade, família, profissional, qualquer coisa que seja, uma viagem, no fundo, isso se chama uma coisa que é óbvia, né? Intuição. É você se ouvir. É você, a sua intuição, o seu corpo diz tudo se você quiser ouvi-lo. Sempre. Se você fica quieto e faz essas 3 perguntas perante uma situação, você vai ter certamente suas respostas. E aí, sim, é com você tomar a decisão certa ou não. Pegando isso, um parceiro nosso para te dar Obrigada! Eu gostaria de agradecer a sua presença. Obrigada. Acabou que foi curto pro assunto que a gente escolheu. Foi curto, eu acho que a gente vai ter que marcar um outro, mas qualquer coisa eu queria que você deixasse sua rede social. Onde o pessoal acha o livro. Tá. E a gente vai botar o link também na descrição e agradecer se você quiser deixar uma mensagem para finalizar. Bom, obrigada a você por ter me recebido. De novo, eu nunca estive em um podcast na minha vida, muito menos falando sobre isso. O livro, para mim, foi um grande desafio na hora da publicação, porque traz uma exposição alta e uma vulnerabilidade alta também. Ele virou em um dia na Amazon best-seller em 3 categorias. Foi uma grande surpresa. Eu vou colocar o link, vou te dar o link para você colocar, mas meu Instagram é Rafa Guaranis, com NYS no final. E uma mensagem que eu queria deixar para as pessoas é: se ouçam. Apenas isso. Pessoal, curta, compartilhe. A gente vai estar no Spotify, no YouTube, no Apple Music. E acompanhem ela. Se eu fosse vocês, comprem um livro. Acho que tem bastante história. A gente não conseguiu sintetizar tudo, mas a gente vai ter um segundo programa, se ela aceitar vir. E até logo, pessoal. Tá aceitado.